Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Fernando Bezerra Coelho. O nosso tema é o processo do impeachment que está em tramitação aqui no Senado Federal. O senador conversa conosco, há pouco fazia uma reflexão no plenário, que seria interessante que alguns dos passos desse rito fossem aprimorados, né, senador? Como é que está sendo para o senhor a vivência do impeachment aqui no Senado Federal? Olha, eu tenho a oportunidade de viver pela segunda vez um processo de impeachment sendo apreciado pelo Congresso Nacional. Primeira vez foi em 92, eu era deputado federal, quando participei da votação do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor. E agora, como senador de Pernambuco, estamos enfrentando esse momento difícil que o Brasil está atravessando, que é a apreciação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É muito diferente um processo do outro? Olha, eu diria que eles se assemelham muito em função do ambiente econômico que nós estamos vivenciando. Na época do presidente Fernando Collor, havia também uma quebra na confiança, na credibilidade das instituições governamentais. O Brasil estava mergulhado numa grave crise econômica, com desemprego, e isso é muito parecido com os dias de hoje. Nós estamos vindo de uma retração econômica do ano passado superior a 3,8% do nosso PIB. As expectativas para este ano já indicam de que o crescimento negativo será ainda maior, alguns já falam numa queda do PIB superior a 4%. O nível de desemprego está batendo em mais de 10 milhões de brasileiros, portanto, o ambiente econômico, o ambiente social é muito semelhante. O que é que difere? É que o presidente Collor não tinha o apoio partidário e o apoio social que a presidente Dilma tem. A presidenta Dilma tem a sustentação, notadamente do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil e de alguns movimentos sociais importantes, sobretudo na área sindical. Então, isso permite o enfrentamento em condições mais favoráveis do que o presidente Fernando Collor teve naquela época. Agora, eu diria que o ambiente político, tanto em 92 quanto hoje, é amplamente desfavorável à continuidade da administração da presidenta Dilma Rousseff. O que o senhor acha que devia ser mudado nesses procedimentos durante a tramitação do processo do impeachment aqui no Senado? O que nós estamos avaliando é de que durante esse período entre a denúncia que é oferecida pela Câmara e até a tomada de posição pelo Senado Federal, seja pela admissibilidade do processo, que levará ao afastamento da presidenta por 180 dias, até a conclusão do impedimento final, quando ela é afastada do cargo, isso tem um interregno temporal muito importante. E você coloca as correntes políticas em aberta confrontação. Então, na leitura dos jornais, do noticiário dos últimos dias, a gente vê que o governo tenta ampliar a demarcação de terras indígenas, como foi colocado aqui pela senadora Ana Amélia no plenário. Outros propõem que a presidenta, antes de sair, reajuste os valores do Bolsa Família. Então, são medidas sempre que terão efeitos financeiros e fiscais importantes para um eventual novo governo que venha se instalar. E eu lembrava que durante o processo constituinte, uma das medidas que foram tomadas lá atrás, em 88, sobre a liderança de Ulisses Guimarães, era que os mandatos de governadores, presidentes e prefeitos, eles terminavam no ano seguinte às eleições. Se tomava posse em 15 de março, mas as eleições tinham ocorrido em novembro do ano anterior. E normalmente o governador, o presidente que saía, o prefeito que saía, já comprometia do ponto de vista fiscal o primeiro ano da administração daquele que estava eleito. Então eu acho que a gente tem que pegar aquela experiência que a gente trouxe o início da administração para o primeiro dia do ano, 1º de janeiro, por isso que as posses ocorrem 1º de janeiro, tanto para presidente, quanto para governador, como para prefeito, para evitar que uma administração contamine a outra. Então, acho que essa experiência que nós estamos vivenciando, num tempo muito curto, em menos de 30 anos, 2 processos de impedimentos da presidência da República, era importante que se discutisse que no período entre a denúncia e o julgamento final pelo Senado tivesse a observância de alguns limites para aquele que eventualmente poderá sair. Mas quando a gente viveu aquele outro processo de impeachment ao qual o senhor se refere, uma coisa foi subsequente à outra, não foi? A denúncia chegou no Senado e não houve esse gap de tempo que nós estamos tendo hoje. Correto, é por isso mesmo que nós
estamos sendo remetidos a uma reflexão para aprimorar a legislação em relação à tramitação do processo do impeachment, porque, como você lembra bem, em 92, entre a decisão tomada pela Câmara dos Deputados e a confirmação pelo afastamento da presidência da República, isso se deu em 48 horas. Uhum. Só que agora o Supremo Tribunal Federal, ele definiu um rito que o Senado é levado a ter que confirmar a pronúncia pelo impedimento da presidência da República, e isso toma um prazo. Nós vamos levar aqui 3 semanas entre a chegada e até a manifestação pelo afastamento. Então é esse período que eu acho que a gente precisaria repensar de quais os atos que poderiam ser praticados pelo o presidente ou presidenta que estivesse sob a ameaça de impedimento. Essa definição do rito pelo STF aconteceu porque havia pouca clareza nas regras que definem a tramitação? Se tivesse mais clareza nessa elaboração, não teria tido essa interferência do STF, por exemplo? Não, eu acho que não houve interferência do STF. Na realidade é que nós estamos vivendo situações distintas. Naquela época do Collor, o que se deu é que a decisão por parte do Senado de instalar a comissão, designar os seus membros, indicar relator e presidente, oferecer um parecer e votar o parecer, tudo foi feito em 48 horas. Por quê? Porque tinha um ambiente de mais unidade em favor do impedimento. Mas agora não, foi o que eu falei no início. Agora existe dúvidas, existe segmentos expressivos dentro do mundo político e na própria sociedade que contestam, digamos, a possibilidade do impedimento. E por isso você tem que assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, nós estamos cumprindo o mesmo rito que foi definido em 92, Entendi. Só que num ambiente político diverso. Entendi. Senador, qual é a expectativa do senhor após o enfrentamento do impeachment pela Casa? Independente do resultado, a gente vai ter uma sociedade mais distensionada, a gente vai ter um ambiente mais propício à retomada do crescimento econômico. Como é a sua expectativa de futuro próximo, né? Eu acho que o governo que poderá se instalar com a decisão tomada pelo Senado a favor do impedimento, ele sempre vai reacender uma esperança de resgate da credibilidade e da confiança para que se possa retomar a trajetória de crescimento da economia brasileira, que eu acho que é o mais grave problema que nós temos que enfrentar. Mas eu não tenho ilusões, nós estamos vivendo um período de muita divisão política, nós vamos ter muitas dificuldades nos próximos 3, 4, 5 meses, até que as medidas do novo governo comecem a surtir efeito. Por isso que eu entendo que o presidente Michel Temer terá que ter muito cuidado no arriar das malas do seu governo. Ou seja, tem que se cercar de bons quadros que possam permitir a ele, a um só tempo, assegurar a governabilidade, ou seja, o apoio político na Câmara e no Senado, porque ele vai ter que tomar medidas duras, amargas, para que a economia volte a crescer. E, de outro lado, que ele possa ter quadros que assegurem a boa governança. Pessoas que a sociedade possa se sentir representadas com esses nomes dentro da equipe governamental. Então, nós estamos vivendo essa expectativa, acho que as iniciativas que nós estamos acompanhando pela imprensa revelam a preocupação do vice-presidente no sentido de compor uma equipe de governo que possa estar à altura do desafio que o país está vivendo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.